Imagine passar anos fazendo o melhor pelas pessoas e mesmo assim sentir que nunca recebe o mesmo em troca. Aos poucos, a decepção cresce, a frustração aparece e o coração começa a endurecer. Mas, e se o verdadeiro peso não estivesse na falta de reconhecimento, e sim nas expectativas que carregamos sem perceber? Desde pequenos aprendemos uma lógica muito simples. Se fazemos algo bom, esperamos uma recompensa. Se ajudamos alguém, esperamos gratidão. Se demonstramos carinho, esperamos receber carinho de volta. Essa ideia parece justa. Mas será que a vida realmente funciona como uma balança tão exata? Imagine plantar uma árvore. Você prepara a terra, rega todos os dias e protege a muda do vento. Em nenhum momento exige que ela cresça mais rápido para recompensar seu esforço. Você apenas entende que algumas coisas seguem seu próprio tempo. Então, por que esperamos que as pessoas respondam imediatamente às nossas ações? Talvez o problema não esteja em dar. Dar pode ser um dos gestos mais bonitos da experiência humana. O sofrimento começa quando deixamos de oferecer algo livremente e passamos a transformar cada gesto em um contrato invisível. Sem perceber, começamos a cobrar uma dívida que ninguém sabia que existia. Pense em alguém que sempre ajuda os amigos. Está presente nos momentos difíceis, oferece tempo, atenção e apoio. Mas quando precisa de ajuda, sente que foi esquecido. A dor é real. Porém, muitas vezes ela nasce menos da ausência do outro e mais da expectativa silenciosa construída ao longo do caminho. Existe uma diferença importante entre generosidade e troca. Na troca, existe um acordo. Cada lado oferece algo esperando receber algo equivalente. Na generosidade, o valor está justamente na liberdade do gesto. Quando confundimos essas duas coisas, começamos a medir relações como se fossem contas que precisam ser fechadas. Isso não significa aceitar ingratidão ou permitir que outras pessoas se aproveitem da sua bondade. Saber colocar limites também faz parte de uma vida equilibrada. A questão é outra. Quantas vezes sofremos porque esperamos que alguém demonstre amor exatamente da forma que nós demonstramos? Imagine duas pessoas entregando o mesmo presente. A primeira deseja apenas alegrar alguém. A segunda espera ser elogiada, lembrada e admirada por aquilo. O presente é idêntico. O que muda é a intenção. E, curiosamente, é essa intenção que costuma determinar se o gesto trará paz ou frustração. Talvez dar não seja apenas entregar algo material. Podemos oferecer atenção verdadeira em uma conversa. Podemos oferecer silêncio quando alguém precisa respirar. Podemos oferecer perdão, paciência ou simplesmente presença. Algumas das maiores demonstrações de generosidade não custam dinheiro, mas exigem algo muito mais difícil: consciência. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se aprender a dar pode transformar nossa forma de viver, por que ainda sentimos tanta dificuldade em receber? À primeira vista, parece uma pergunta simples. Porém, a resposta revela algo profundo sobre orgulho, vulnerabilidade e a maneira como enxergamos nosso próprio valor. Receber parece algo simples. Afinal, quem recusaria carinho, ajuda ou compreensão? Mas basta alguém oferecer apoio em um momento difícil para muitas pessoas responderem: "Não precisa, eu resolvo sozinho." Talvez o maior desafio não seja aprender a dar. Talvez seja permitir que alguém cuide de nós sem sentir culpa. Imagine uma ponte construída apenas de um lado. Por mais forte que seja sua estrutura, ela nunca alcançará a outra margem. Os relacionamentos funcionam da mesma maneira. Quando uma pessoa apenas oferece e a outra nunca consegue receber, ou quando apenas recebe e nunca oferece, a conexão perde o equilíbrio. Muitas pessoas confundem independência com isolamento, acreditam que aceitar ajuda demonstra fraqueza. Então carregam problemas que poderiam ser divididos, escondem dores que poderiam ser compartilhadas e silenciam sentimentos por medo de parecerem vulneráveis. Mas será que a verdadeira força está em nunca precisar de ninguém? Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai inúmeras vezes e naturalmente estende a mão para quem está por perto. Não sente vergonha por isso. Com o tempo, porém, muitos de nós aprendemos que pedir ajuda é sinal de incapacidade. E sem perceber, começamos a construir muros onde antes existiam pontes. Talvez receber seja um ato de humildade. Significa reconhecer que ninguém atravessa a vida completamente sozinho.
Em diferentes momentos, todos precisamos de uma palavra, de um abraço ou de alguém disposto a ouvir. Quando recusamos tudo isso, talvez estejamos recusando algo muito maior do que imaginamos. Existe também outra forma de receber que quase nunca percebemos. Recebemos críticas, elogios, oportunidades e até o silêncio das pessoas. O curioso é que raramente recebemos essas coisas como elas realmente são. Antes, nossa mente as interpreta, modifica e lhes dá um significado próprio. E é aí que muitas dores começam. Imagine duas pessoas ouvindo exatamente a mesma frase. Uma se sente profundamente ofendida, a outra apenas sorri e segue o dia. As palavras foram as mesmas. O que mudou foi o espaço onde elas encontraram abrigo. Talvez o sofrimento nem sempre esteja no que recebemos, mas na forma como escolhemos carregar aquilo. Vale a pena pensar em quantas vezes aceitamos presentes materiais com facilidade, mas rejeitamos elogios sinceros. Alguém diz que admirou nosso trabalho e imediatamente respondemos: não foi nada. Como se reconhecer o próprio valor fosse um erro. De onde nasce essa dificuldade em simplesmente aceitar o bem que chega até nós? Talvez porque durante muito tempo aprendemos a medir nosso valor pelo que fazemos e não por quem somos. Então sentimos que precisamos merecer tudo. Merecer descanso, merecer amor, merecer felicidade. Mas será que a vida realmente funciona como uma recompensa conquistada? Ou existe algo mais profundo escondido nessa busca constante? Quando aprendemos a oferecer sem prender e a receber sem culpa, algo começa a mudar silenciosamente. As relações deixam de parecer negociações invisíveis e passam a respirar com mais leveza. Mas existe um obstáculo que continua impedindo muitas pessoas de viver essa liberdade. E ele está mais próximo do que imaginamos. Talvez o maior inimigo da generosidade não seja o egoísmo, mas a necessidade de reconhecimento. Quando fazemos algo esperando aplausos, nosso olhar deixa de estar na pessoa que recebe e passa a buscar a reação que esperamos. Sem perceber, transformamos um gesto livre em uma expectativa silenciosa. Talvez o maior inimigo da generosidade não seja o egoísmo, mas a necessidade de reconhecimento. Quando fazemos algo esperando aplausos, nosso olhar deixa de estar na pessoa que recebe e passa a buscar a reação que esperamos. Sem perceber, transformamos um gesto livre em uma expectativa silenciosa. Quantas vezes você já ficou decepcionado porque alguém não valorizou algo que fez? Talvez um favor, uma mensagem ou um gesto de carinho. A dor parece vir da ingratidão. Mas, olhando mais de perto, talvez ela revele outra coisa. O quanto nossa felicidade ainda depende da resposta das outras pessoas. Isso não significa aceitar ser desrespeitado. Colocar limites continua sendo um ato de respeito consigo mesmo. A diferença está em perceber quando ajudamos porque realmente desejamos ajudar e quando fazemos isso apenas para sermos aceitos. Essa fronteira é discreta, mas muda completamente a experiência de dar. Existe uma árvore que oferece sombra até para quem nunca plantou suas sementes. Ela não pergunta quem merece descansar sob seus galhos. Apenas permanece ali, cumprindo sua natureza. Talvez a verdadeira generosidade seja parecida. Ela nasce daquilo que somos, não daquilo que esperamos receber em troca. Pense nas pessoas que mais marcaram sua vida. Provavelmente elas não foram as que tinham mais dinheiro ou mais poder, foram aquelas que fizeram você se sentir visto, ouvido e compreendido. Às vezes, um gesto simples permanece na memória por muitos anos, enquanto grandes presentes acabam sendo esquecidos. Há uma riqueza que não cabe em uma conta bancária. É a capacidade de oferecer tempo quando todos estão ocupados, de escutar sem interromper, de permanecer ao lado de alguém mesmo quando não existem palavras suficientes. Essas formas de dar parecem pequenas, mas costumam transformar vidas de maneiras invisíveis. Curiosamente, quanto mais tentamos guardar tudo apenas para nós, maior se torna a sensação de escassez. Não apenas de dinheiro, mas de afeto, confiança e tranquilidade. Já quando compartilhamos aquilo que temos, muitas vezes percebemos que o sentimento de abundância cresce antes mesmo de qualquer retorno acontecer. Talvez isso aconteça porque a generosidade transforma primeiro quem oferece. Antes de mudar a vida de outra pessoa, ela modifica a forma como enxergamos o mundo. Aos poucos, deixamos de olhar apenas para aquilo que nos falta
e começamos a perceber aquilo que já existe ao nosso redor. Mas ainda existe uma pergunta importante. Se oferecer sem esperar nada parece trazer tanta leveza, por que nossa mente insiste em cobrar reconhecimento? A resposta talvez esteja ligada ao medo mais antigo que carregamos. O medo de não sermos suficientes. E compreender isso pode mudar completamente nossa maneira de viver. Talvez o medo de não sermos suficientes explique por que esperamos tanto reconhecimento. Quando nossa paz depende da aprovação dos outros, cada elogio parece um alimento e cada silêncio se transforma em rejeição. Mas será que o nosso valor realmente muda porque alguém deixou de perceber aquilo que fizemos? Imagine um rio atravessando uma floresta. Ele oferece água para árvores, animais e pessoas sem escolher quem merece recebê-la. Continua seguindo seu caminho porque essa é sua natureza. Talvez exista uma liberdade parecida quando fazemos o bem sem transformar cada gesto em uma cobrança silenciosa. Isso não significa viver tentando agradar a todos. Pelo contrário, quem oferece algo apenas para ser aceito acaba se afastando de si mesmo. A verdadeira generosidade também sabe dizer não. Ela entende que cuidar dos outros nunca deve significar abandonar a própria paz. Existe uma diferença entre abrir as mãos e esvaziá-las completamente. Compartilhar não é permitir que retirem tudo de você. Assim como uma árvore precisa de raízes fortes para dar frutos, nós também precisamos cuidar da nossa própria energia antes de tentar sustentar a vida de outras pessoas. Vale a pena pensar em quantas vezes esperamos que alguém adivinhe aquilo que sentimos. Esperamos reconhecimento sem expressar nossas necessidades. Esperamos carinho sem demonstrar vulnerabilidade. Depois nos decepcionamos porque o outro não correspondeu às expectativas que nunca chegaram a ser compartilhadas. Talvez uma das maiores formas de sabedoria seja compreender que ninguém enxerga o mundo exatamente como nós. Cada pessoa carrega sua própria história, seus medos e suas batalhas silenciosas. Quando percebemos isso, deixamos de interpretar tudo como algo pessoal e começamos a desenvolver mais compreensão. Curiosamente, quanto menos buscamos reconhecimento, mais leves nos tornamos. Não porque deixamos de valorizar o carinho das pessoas, mas porque ele deixa de ser uma necessidade para se tornar apenas um presente. E presentes são muito mais bonitos quando chegam livres, sem cobranças. Talvez dar e receber nunca tenham sido apenas ações. Talvez sejam formas de enxergar a vida. Quando oferecemos presença, paciência ou compreensão, algo muda dentro de nós antes mesmo de alcançar quem está à nossa frente. A transformação começa em silêncio, quase sempre invisível. No fim, talvez a verdadeira riqueza não esteja naquilo que acumulamos, mas naquilo que deixamos nas pessoas. Um conselho no momento certo, um gesto de gentileza, um perdão que interrompe um ciclo de dor. São marcas que não aparecem em fotografias, mas permanecem vivas na memória de quem as recebeu.